Qualquer dos pastores também que quiser interromper para fazer alguma consideração, por favor. Faça-a. Capítulo 3. 1 João 3. Aqui em 1 João 1 a 3 é uma descrição espetacular, não é? Da grandeza do projeto de Deus. Vamos ler, e aí depois eu faço esses comentários rápidos aqui. 1 João 3, 1 a 3. Por favor, irmão Alan Santos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. É demais, né? E é interessante que ele fala, não se manifestou o que havemos de ser, mas ao mesmo tempo ele diz o que havemos de ser. Nós seremos semelhantes a ele. Quando ele fala que não se manifestou, é porque não dá para a gente descrever como é essa semelhança com Jesus. Não é? Nesse sentido. Hoje nós somos filhos, e quando Jesus voltar, nós não vamos ser mais filhos, alguma coisa mais do que filhos? Não. Nós seremos filhos, só que seremos filhos semelhantes a Jesus. Não é? É a maturidade completa. Tá? Então, nesses versículos, além de uma afirmação dessa, desde que grande amor, nós somos filhos de Deus e realmente somos, né? Além disso, aqui apresenta-se o nosso grande objetivo de vida, que é ser semelhante a Jesus. Eu não vou pedir perdão por ficar repetindo, porque precisa, tanto didaticamente quanto biblicamente. Mas qual é a intenção de João, lá no início? É que a gente conheça Jesus igual como ele conheceu, apesar de a gente não ver, não tocar e não ouvir, não apalpar, como ele fez. E aqui ele fala que isso é possível e haverá uma conclusão disso, quando a gente vai ver Jesus face a face, como ele é. E aí nós seremos semelhantes a ele. Então aqui está o grande objetivo da vida da gente, ser semelhante a Jesus. Hoje já somos filhos de Deus e estamos sendo transformados dia a dia. Quanto mais andamos e conhecemos a Cristo, mais ficamos parecidos com Ele. E então, quando o conhecermos completamente, seremos completamente semelhantes a Ele. Quando o virmos face a face, seremos filhos exatamente semelhantes a Ele. E por isso é que essa esperança faz com que nos purifiquemos a nós mesmos como Ele é puro. Aí a gente volta para aquelas definições, né? Que quem conhece a Cristo, conhece a Deus, guarda os seus mandamentos. Então também, quem tem essa esperança, olha a definição de novo, quem tem a esperança, conserva-se puro. Então a pessoa que não está nem aí para a sujeira do pecado na sua vida, para umas enroladas da sua vida, ele não está nem aí para a volta de Jesus. Então é porque ele não tem a esperança do encontro com Cristo. Mais uma vez, João faz essa definição, né? Vamos aos versículos 4 ao 15, e aqui no 4 ao 15, novamente, mais definições acerca de quem é realmente de Cristo, quem realmente está em Cristo. Tá? Primeiro, Alan, por favor, versículos 4 a 9. Vamos lá. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora,
esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Em algumas versões, ao invés de ter como a versão de Alain que diz não vive na prática do pecado, diz aquele que é nascido de Deus não peca. Não é isso? Algumas versões. Eu não vou entrar nesse detalhe, vamos adotar essa linha da versão de Alain, tá bom? Eu quero repetir para vocês que esse é um intensivão, requer paciência, requer disciplina. Eu fico com pena de que seja apenas um intensivão e isso possa se transformar só numa aula. Não. Eu oro, estou orando agora, hein, de olho aberto. Eu oro que, apesar de termos aqui um ritmo para passar o ensino, para vocês passarem para os outros, isso não seja só ensino para ensinar para outros, mas que o Espírito Santo revele para a gente também Cristo. Amém, gente? E Deus fale com a gente também algumas coisas sobre isso aí, tá? A outra maneira de não fazer assim seria reunir com vocês toda semana, todos juntos. Não temos condições, porque vocês já têm as reuniões, né, das congregações locais, outros compromissos. Então, vamos fazendo dessa forma aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, o que Alan leu aí também não precisa de muita explicação, mas eu leio um parágrafo que eu escrevi, que dentro das definições que João ouviu de Cristo, aprendeu com Jesus, está essa. Quem está em Cristo sabe da gravidade do pecado. Ele diz, pecado é transgressão, é iniquidade. Pecado é transgressão. Pecado não é coisa pequena, não. Pecado é miserável. Pecado mata. Pecado é desobediência contra Deus. Imagine eu estou ali no lugar, numa repartição pública importante, o governador está lá dentro, e eu simplesmente vou entrando, o policial vai me barrar de entrar, porque eu estou transgredindo. Eu avanço o sinal vermelho, eu estou transgredindo, eu vou receber uma multa. Agora você imagine você transgredir uma ordem de Deus, do Criador, do Santo. Então, quem está em Cristo sabe da gravidade do pecado, que é transgressão, é iniquidade. Quem brinca com o pecado e arranja desculpas para os seus erros, não conhece a Jesus. Pois Jesus veio exatamente para remover nossos pecados, e nele não há pecado. Portanto, alguém que anda deliberadamente no erro e gosta do erro, ainda não deixou de pertencer ao diabo. Quem nasceu de Deus não ama o pecado. Pode ter suas lutas, suas tentações, fases mais difíceis, mas ele não se entrega, ele não ama. Por isso que ele confessa, ele pede ajuda. Porque ele não quer mais aquilo. Tá? É isso que é um resumo dos versículos 4 a 9. Por favor, Alain, versículos 10 a 15. Mais uma definição, na verdade, repetição do que ele já falou. Vai lá. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Eu gosto de 1 João porque economiza a pregação, não é não? Ele já define as coisas assim que a gente não precisa fazer muita explicação. Nessa aí, ele está dizendo, nessa definição aí, ele está dizendo que amar o irmão é sinal de que uma pessoa nasceu de novo e é filho de Deus. Aquele que guarda ódio e amargura e não perdoa, mas quer vingança, este ainda nem nasceu de novo. E aí João fala o que Jesus disse lá, que está escrito no Sermão do Monte. Se alguém odeia o seu irmão, é assassino. João repete o que Jesus disse. Essa pessoa que odeia, que guarda, é igualzinho ao assassino. Então, João dá essas definições aqui. Essa do amor ele já tinha falado antes. E João repete aqui.
tá? Uma brincadeira que vocês já me viram fazendo, só assim para dar uma relaxada aqui na continuidade do texto. Contam que toda vez que João ia pregar, o discípulo de Jesus ia pregar, falava, ensinava, pregava: irmãos, amem-se uns aos outros, amemos-nos uns aos outros. Aí o pessoal começou a reclamar, né? Pô, João, você só faz a mesma pregação, você não lê, você não vai buscar a Deus para ter mais, né? Falar outras coisas. Aí João ouviu aquilo ali, daquele jeitinho dele, voltou para casa, e aí na semana seguinte ele pegou a palavra lá na reunião, na casa dos irmãos, e aí disse: irmãos, novo mandamento vos dou. Aí todo mundo: outra pregação, uma novidade. Novo mandamento vos dou, amemo-nos uns aos outros. Não tem, o evangelho não é complicado, é isso aí. O evangelho é isso e é sempre isso. Não é muita coisa, não é complicado. Mas vamos seguir aqui no texto. Versículos de 16 ao 20, ele vai falar desse amor, que eu vou comentar antes de ler, tá? Porque ele fala aí que quem não ama não conhece a Deus, quem odeia não conhece a Deus, e quem ama é sinal que é nascido de Deus. Vamos dizer assim, isso aqui é palavra minha, tá? Quem está na luta do amor, né? Quem está na luta do amor, de amar, no desafio de amar todo dia as pessoas com quem convive, de perdoar, que não se entrega ao ódio e à amargura, esse é nascido de Deus. E aí, nos versículos 16 ao 20, João mostra que o amor no reino de Deus é algo muito prático, não tem a ver com paixão, não tem a ver com, agora mesmo fala muito, a solidariedade, porque a pessoa deu uma cesta básica a alguém, a solidariedade. O amor é prático do dia a dia, e claro que tem a ver também com a solidariedade, né? Então, ele mostra que o amor do reino de Deus é muito prático, é dar a vida pelo irmão, como Jesus deu a vida por nós. E dar a vida não é só morrer pela pessoa, é principalmente viver para a pessoa. É isso que dá a vida, né? Que é o serviço do dia a dia, é o socorrer no dia a dia, é o repartir, é o ajudar. É isso que é amor. E João fala isso nos versículos 16 ao 20, como o Alan Santos vai ler para a gente aí. Abre o microfone, Alan. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. As definições que João faz, né? Se a minha vida, eu sou pastor, eu prego, eu não sei o que lá, faço um bocado de coisa, mas a minha vida se resume a ficar dentro da minha casa aqui, botando comida na minha mesa e dando comida à minha família, eu sou um belo de um egoísta. Não conheci Jesus. O evangelho é eu viver para os outros. O evangelho é isso aí que ele está dizendo. Muito, muito interessante. Tá? Versículos 21 ao 24, ele fala que a nossa vida é para agradar a Deus em quem confiamos e que ele atende às nossas orações. Então, assim, mais uma insistência de João nisso. Quem ama, quem conhece ao Senhor, guarda os seus mandamentos. E aqui ele fala isso, de agradar a Deus. Por favor, Alan, versículos 21 e 22. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha aí, porque guardamos seus mandamentos, fazemos o que lhe é agradável. Essa é a inclinação do nascido de Deus, né? E aí, nesse relacionamento, ele também ouve as nossas orações. Tá? O resumo da vontade de Deus, aí ele apresenta aí no versículo 23, o resumo da vontade de Deus. E ele vai repetir, João fica repetindo. O resumo da vontade de Deus é, primeiro, que creiamos no nome de Jesus. Então, vida com Deus, relacionamento vertical. Crer em Jesus. E crer em Jesus é todo o relacionamento com ele. Não é só dizer eu acredito em Jesus, é um relacionamento com ele. Tá? E segunda coisa, versículo 23, é amar os outros. Então, com Jesus e com os irmãos. Né?
É interessante, João é muito prático nessa coisa. Por favor, no versículo 23. Interessante, né? Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Isso. Então, no versículo 20 e 22, ele fala que a gente vive para agradar ele, e no versículo 23 ele diz como agradar. Para agradar ele é crer em Cristo, vida com Deus, e amar os irmãos. A vida com os irmãos. Tá? E novamente, no versículo 24, ele traz definições, como ele tem trazido o tempo todo, para sabermos se estamos em Cristo. Versículo 24, Alan, por favor. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Novamente, ele fala dos mandamentos, fazendo a definição de quem realmente está em Cristo. Está em Cristo, e Cristo está na pessoa. Quem tem as suas palavras dentro de si e as obedece. Essa relação com as Escrituras, essa relação com a Bíblia é fundamental na vida do discípulo. Veja só, é o ler, é o conhecer, e é o dizer, é isso aqui, Cristo está aqui, a palavra viva é Jesus. Eu quero ver a palavra viva daqui, eu quero agradá-lo e viver para agradá-lo. Então, ele repete isso, né, definição de saber quem está em Cristo, essa inclinação pela palavra, e depois, que ele disse no versículo, nesse 24 mesmo, que o que garante que Cristo habita em nós é o fato de termos recebido o Espírito Santo. Tá? Então, outra definição. Né? Quem é que está em Cristo? É quem recebeu o Espírito Santo. Esse aspecto é muito subjetivo, é muito particular. A obediência à palavra, claro que é particular, porque começa no coração, não é para os outros verem, mas é que os outros vão terminar vendo. Mas isso da habitação do Espírito é aquilo ali que Paulo fala sobre, não é? O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, essa experiência é particular, isso aí é individual, é aquilo que cada um de vocês tem, de que no meio de toda a luta da gente na fé, no Evangelho, né? Mas lá no coração fica lá aquela convicção do Espírito confirmando a presença de Deus na gente. Esse foi o final do capítulo 3. Pelo meu tempo, eu acho que eu consigo terminar o 4. Né? Eu acho que eu consigo. Eu ia perguntar se eu estou conseguindo transmitir a ideia, mas eu não sei o que eu faria se alguém dissesse que eu não estou conseguindo, então eu não vou perguntar. Não é? Mas eu acho assim que está dando para dar uma geral. Alguns irmãos que quiserem, depois eu vou tentar colocar esse vídeo aqui no YouTube, podem ouvir novamente, mas ler o material que a gente passar, mas principalmente vocês lerem, relerem sozinhos, 1 João. E é interessante ouvir os irmãos também e vocês também compartilharem aquelas impressões suas a partir do texto, não de fazer estudo bíblico, não. O que é que Deus falou comigo? O que é que eu vou colocar em prática? Não é? Isso vai ser muito interessante. E essa arrumação que a gente fez aqui vai dar alguma orientação para arrumar as coisas, tá? Então, a gente aqui não tem a preocupação de estar fazendo nenhum estudo exaustivo do texto. Em algum outro momento, a gente pode pegar alguns versículos para destrinchar e aí a gente estudar no grupo, mas aí é outra coisa.